Bora falar da doleta, essa moedinha danada que não para de subir. Parece que ela vai bater a marca dos R$6, viu? A gente nunca imaginou que fosse ver o 6 por 1 e tá chegando aí em meio à pandemia, muita gente achando que isso só influencia viagem no exterior. Ah, o dólar subiu, mas eu não viajo mesmo, eu não compro coisa lá fora, então pra mim não muda nada. Quem explica isso pra gente é ele que traz sempre a economia de um jeito simples. Ele que é o autor da playlist Economia do Bem e CEO da Bybank, Theo Lamounier. Ô Theo, bom dia, bem-vindo ao Central 98, meu querido. Bom dia, Raj, bom dia, João, e bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade aí de mais uma vez trazer uma informação que vai desmistificar essa história do dólar para as pessoas comuns, que isso aí é algo que afeta nosso dia a dia, afeta desde o preço da cesta básica até o celular que a gente compra, mas criou-se essa mística, né, que preocupa-se com o dólar só quem vai para o exterior, e não é bem por aí. Pois é, cara, aí vamos então traduzir isso pro leigo. Eu nunca comprei dólar na minha vida e sempre tive a mentalidade de que o dólar subir só afeta quem é rico, quem viaja pra fora, quem vai pra Disney. E não é essa a realidade. O dólar é um balizador de várias coisas na economia, como você bem disse, a cesta básica, né? Dá essa aulinha pra gente aí. O Lucas e o nosso espectador, o que a gente precisa entender é que toda moeda, no final das contas, ela é como se fosse uma mercadoria. O dólar, por ser a moeda de mais circulação do mundo, ele é a principal mercadoria de referência, é o que todas as empresas querem ter, é o que todo mundo precisa ter para fazer negócio no mundo todo. Então eu vou dar um exemplo muito simples de como que o dólar impacta no nosso dia a dia. O preço do barril de petróleo, ele é em dólares, empresas negociam em dólar, a Petrobras negocia em dólar. Então se o dólar sobe, impacta o preço do barril de petróleo no Brasil. Isso impacta no preço do combustível. E o preço do combustível é uma das principais composições do preço dos alimentos que chegam no nosso dia a dia, seja da cesta básica, seja das hortaliças, das verduras e dos legumes. Então, quando a gente está falando, o dólar está subindo, isso aí não vai ter impacto nenhum no meu dia a dia, é mentira. Um alimento que a gente vai comprar no supermercado não chega na hora, o dólar não chega a 6, a gente vê o preço da carne subindo, o preço do tomate subindo, mas isso lá na frente vai ser refletido. Então a gente precisa começar a entender que impacto que isso tem e, de uma certa forma, na hora que o governante fala, eu vou deixar o dólar subir porque vai beneficiar as empresas do setor agropecuário. Poxa, peraí, mas e eu que estou aqui na ponta como consumidor, comprando carne, comprando macarrão, pão de sal, que o trigo, a maior parte do nosso trigo é importado, ou seja, negociado em dólar, também vai ser afetado. Eu quero trocar meu celular, também vai ser afetado. A gente precisa começar a desmistificar isso. O dólar, a pessoa que menos se interessa com isso é quem tem dinheiro para viajar para os Estados Unidos, porque essas pessoas continuam enriquecendo, porque elas já investem em dólar. Então a gente precisa entender que isso acontece e buscar alternativas de como proteger nosso patrimônio nesses momentos. Theo, uma coisa que você fala e que chama muita atenção com relação ao preço do dólar interferir é porque nós temos hoje uma enorme dependência, particularmente e principalmente, de maquinários e manufaturados. E maquinários e manufaturados são todos eles comprados em dólar no exterior. E isso impacta no setor produtivo, que impacta na composição do preço que vai chegar lá para o consumidor. Você lembrou, inclusive, de uma commodity, como o trigo, que é uma commodity, e que nós compramos lá fora, pagando em dólar, e quando o dólar sobe, nós pagamos mais caro e o pão de sal fica mais caro na mesa. Essa cadeia que a gente tem que começar a explicar, Theo. E como é que a gente explica isso de maneira direta para aquele que está lá tentando entender a economia para se preparar para um momento diferente da vida dele? Paulo, a forma que nós, no Bybank, por exemplo, analisamos a economia, a gente usa a escola austríaca de economia. Ela não está preocupada com empresário, com macroeconomia, com cenário político. Ela está preocupada com o indivíduo. Como que eu leio os estímulos da economia e como que eu vou consumir. E a nossa memória é muito curta. Eu vou só lembrar um episódio que aconteceu não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, que foi a alta do preço da carne. O dólar subindo e a demanda na China no começo do ano ainda estava em alta, fez com que os exportadores de carne parassem de vender carne aqui para dentro para ganhar mais em dólar e assim a carne ficou mais alta no nosso dia a dia. O que a gente precisa entender que a economia ela é um organismo tão complexo quanto o corpo humano. Ela não funciona de uma maneira que eu puxo uma chavinha, aí o dólar vai subir, o dólar vai cair, e isso vai ter só um simples impacto. Quando essa chavinha faz com que o dólar suba, existem uma série de mecanismos e engrenagens que a gente não consegue nem avaliar que vão impactar no nosso dia a dia.
mas a gente consegue perceber isso ao longo prazo. Olhando para trás, a gente vê, o dólar sobe, impacta o preço da máquina, essa máquina é usada para processar o alimento, isso chega na nossa mesa. É isso que a gente precisa começar a entender. A relação de preço na economia, ela é muito mais complexa do que aquilo que oferecem para a gente saber. Então, quando a gente manipula o preço do câmbio para o dólar descolar e beneficiar algum setor, isso sim vai impactar no nosso dia a dia. O que as pessoas precisam se tocar é tudo que for feito não é simplesmente uma engrenagem que eu abaixo aqui e outra coisa se levanta. Vai ter um impacto que ele é generalizado, ele vai para todos os setores da economia. Então o dólar vai afetar quem está viajando. Não, ele também vai afetar nosso dia a dia e vamos pensar como nos proteger disso aí. Theo, bom dia, o João Henrique. Oi, João. Já está afetando, assim, a gente já pode citar algumas coisas que a gente já está podendo ver que realmente já está aumentando o valor? Ô, João, a gasolina é o maior exemplo disso aí. Eu sei que vira e mexe o Feliciano vai falar do preço da gasolina. Sim. A gente teve uma queda histórica no preço do barril do petróleo. Essa queda começou a chegar no preço da bomba, mas a gente viu semana passada notícia que a Petrobras ia voltar a subir o valor do combustível simplesmente por causa do dólar. Isso aí afeta a gente no dia a dia. Agora que nós estamos em casa indo menos trabalho, trabalhando menos, indo menos, se deslocando menos, a gente vê o tanto que a gasolina pesa no nosso impacto, no nosso orçamento. Isso nós como pessoas. Voltando a falar daquela cadeia que chega no preço do transporte, o transporte encarece o preço do alimento, os impactos assim, são até difíceis de serem mensurados A por B. Theo, perspectivas para os próximos dias e semanas com relação à cotação do dólar. Você acha que vai chegar no 7 mesmo? Vai rolar o 7-1? E outra coisa, a Buybank é uma plataforma que trabalha aí com ativos digitais. Como é que o dólar está impactando, ou se está, impactando a Buybank e os negócios? Ô Lucas, assim, a resposta de $1 bilhão é saber a direção do dólar, né? Os economistas falam que câmbio existe para provar que a economia não serve para nada. Mas olhando o histórico recente e dado o que o Banco Central tem feito, a gente falou aqui na minha última participação do Central 98 sobre a queda da taxa de juros e como que se impactava na vida das pessoas. O Banco Central já fala em reduzir a taxa em mais 0,75 pontos. Se isso acontecer, a tendência é pressionar o dólar para cima. Assim, a única coisa que eu posso afirmar para as pessoas é, olha, o dólar está sem teto nesse momento, ninguém sabe se ele vai a 6 já essa semana, se ele vai a 7, se ele vai a 10. Não há um limite por enquanto. A gente até brinca no Buybank que a tendência de alta é alta infinita, pode subir aí 1000%, não tem como saber, é só importante dizer que perdeu o teto. E lá no Buybank, sim, todos os investimentos da nova economia, todos os investimentos em ativos digitais, eles são dolarizados. Isso quer dizer que eles são impactados pela variação do dólar positivamente. Se o dólar está subindo em relação ao real, ainda que o preço do ativo digital, do Bitcoin, da criptomoeda não suba, o seu dinheiro vai estar sendo, sim, rentabilizado. Então é até interessante falar isso, que é uma maneira simples das pessoas protegerem o seu patrimônio nesse momento, porque na hora que você investe é muito mais importante você se preocupar em proteger seu patrimônio, seu poder de compra, do que necessariamente ter ganhos exorbitantes. Boa, tá aí Theo Lamonier, o grande professor e CEO da Buybank, trazendo pra gente economia de uma forma descomplicada. Deixa eu lembrar pra você, 98live.com.br, lá tem a playlist Economia do Bem. Você tem aulas com o Theo sobre temas pertinentes à economia. E no Central 98, claro, sempre convidado aqui, microfones abertos, viu, Theo? Gente, é um prazer estar aí com vocês. Eu fico muito satisfeito de estar tentando desmistificar esses assuntos que são quase que tem uma cortina de fumaça na frente das pessoas. E realmente a economia do bem está muito completa. A gente está levando um trabalho de bastante qualidade para quem quer se educar nesse novo mundo.